Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar sobre o processo de memorização em React e React Memo. O React Memo pode ser utilizado para melhorar a performance das nossas aplicações. Então, primeiro eu vou dizer qual é o problema que nós podemos encontrar em questões de performance de aplicações e então eu vou mostrar como o React Memo pode nos ajudar nisso. Bom, o problema é que quando um componente é renderizado, todos os seus filhos também são renderizados. Por isso apenas não é um problema, porque isso é um comportamento esperado. Porém, muitas vezes isso leva a renderizações desnecessárias. Muitas vezes nós sabemos que o componente filho não precisaria ser renderizado, porém, por esse comportamento do React, ele vai sempre ser renderizado. E muitas vezes esse componente filho também tem outros componentes filhos e isso leva a uma árvore de renderizações desnecessárias. Então, se nós quisermos impedir que um componente filho seja renderizado porque o seu componente pai foi renderizado, nós podemos memorizar esse componente filho. Para isso, nós utilizamos o React Memo. Como? O React Memo ele é uma função da biblioteca React que a gente pode utilizar para envolver o componente filho. E os componentes envolvidos pelo React Memo somente serão renderizados novamente caso as suas props mudem. Então, se as suas props não mudarem, quer dizer que ele não precisa ser renderizado novamente e aí não será. Vamos ver isso no código. Temos aqui uma aplicação, o app.js, ele instancia o componente contador. O componente contador só tem um botão, um estado, contagem, um botão para alterar a contagem. Por que a gente precisa disso? Para poder renderizar novamente esse componente. E esse componente, ele instancia um componente filho, e o componente filho não tem nada, só tem um console log, renderizou o filho. O componente pai também tem um console log, renderizou o contador. Bom, vamos ver aqui o comportamento padrão. Dá o reload. Comportamento padrão, sempre no início ele renderiza o pai e o filho, né? Ele renderiza todos. Quando o contador mudar, ele vai renderizar não apenas o contador, porém o seu filho. Mas nesse caso aqui o filho não está alterando nada, então é desnecessário ele ser renderizado novamente. É desnecessário essa função ser executada novamente. Então como resolver isso? Utilizando o React Memo. Vamos fazer isso. Vamos voltar aqui no código, no filho, e aqui nós podemos tanto importar o memo da componente React ou utilizar aqui diretamente React.memo, ele é uma função da biblioteca React, e basta envolver o filho. Então, podemos utilizar dessa forma, ou vir aqui e importar o memo, e aí não precisávamos colocar aqui React. Agora, o componente filho somente será renderizado se as suas props forem modificadas. No caso, como ele não recebe nenhuma prop, ele não vai ser renderizado novamente. Vamos ver isso no código. Dá o reload. Por padrão, os dois são. Agora, quando eu clicar em contagem, note que apenas o contador foi renderizado novamente. O filho não foi. Não importa quantas vezes eu altere, apenas o contador está sendo renderizado. Vamos agora passar uma props para o filho para ver que se a props for alterada, aí sim o filho será renderizado. Vamos aqui no filho colocar que ele vai receber uma props chamada valor. E esse valor, vamos declarar aqui como atributo do filho, e vai ser o próprio contagem. Então, toda vez que eu clicar o botão, contagem vai ser alterado e a props que é passada vai ser alterada. Vamos ver isso no navegador. Vou dar o reload. Renderizou o contador e o filho. Cliquei. Note que agora renderizou novamente o contador e o filho, porque uma prop foi alterada. Se esse componente for renderizado, mas a prop não for alterada, vamos fazer um teste aqui. Vamos criar um novo botão. Contagem, botar aqui contagem 2, set contagem 2, botar um outro botão, contagem 2, contagem 2, contagem 2, set contagem 2. Agora, o componente contador vai ser renderizado tanto se eu clicar no contagem ou no contagem 2. E se eu clicar no contagem 2, o filho não deve ser renderizado novamente, porque a prop dele não foi alterada, que a única prop dele é a do contagem. Vamos ver isso? Dá o reload. Note aqui, se eu clicar o contagem 1, o filho é renderizado novamente. Agora eu vou clicar o contagem 2, agora o filho não é renderizado. Então assim que podemos utilizar essa função memo. E nós vamos continuar a falar sobre o processo de memorização no próximo vídeo.